Estamos a comemorar os 80 anos da freguesia. Hoje vamos ter uma palestra efetuada aqui pelo Dr. João Cleber, que vai fazer uma panorâmica da freguesia da Cidade da Hora hoje cidade. E depois de ele fazer a sua palestra, eu iria dar a voz ao público presente, a todos aqueles que queiram intervir e fazer alguma intervenção. E o Sr. Presidente da Junta depois vai falar e eu falarei no final. Muito obrigado pela vossa presença. Senador, por favor. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta, restantes membros da Assembleia de Freguesia da Senhora da Hora, outras autoridades civis aqui presentes, meus caros amigos, sem mais delongas, entrar no tema que aqui nos traz. E começo por agradecer o convite que me foi feito. É sempre um prazer vir à Senhora da Hora e, por cima, vir aqui evocar vou dar duas datas importantíssimas: os 80 anos da Junta de Freguesia, os 80 anos da Freguesia da Senhora da Hora, mas também os 500 anos do lugar da Senhora da Hora, ou pelo menos os 500 anos do início da designação deste lugar como Senhora da Hora. E permitam-me que tenho um relógio para me controlar, eu começo a falar com mais calma, mas permitam-me que, primeiro, vos diria que é com grande satisfação que aqui estou, mas é também com algum sentimento de perda, na medida em que caminhamos para os últimos meses, para as últimas semanas da freguesia da Senhora da Hora, pelo menos tal como conhecemos, todos nós a conhecemos nestas últimas décadas. Por isso, deixem-me também dizer-vos, antes de iniciar as breves notas que vos trago sobre a história deste lugar e desta freguesia, deixem-me colocar perfeitamente pratos limpos qual o meu posicionamento em relação à questão da função, desaparecimento de freguesias. Isto porque, apesar de tentar ser o mais isento possível, enquanto historiador, é óbvio que, abordando esta questão, acabará por vir ao cima a minha opinião mais profunda sobre este tema. Por isso, queria desde já deixar claro que, pessoalmente, e este pessoal tem uma quarta parte técnico, enquanto homem ligado à história, ao património, à memória, eu sou frontalmente contra a fusão e a extinção de freguesias. Considero os maiores crimes históricos que o país conheceu nos últimos anos. Queria que isso ficasse perfeitamente claro, para se quiserem podemos discutir isto. As freguesias, a esmagadora maioria das freguesias deste país, e deixem-me falar das freguesias aqui à volta, porque isso é importante para percebermos a história da Senhora da Hora. Para já falar das restantes freguesias, pelo menos as freguesias aqui à volta, Matosinhos, Guifões, São Maria de Festa, Histórias, Alborgelado, Aranhos, Ramal, Claro, todas estas freguesias já existiam em 1228, há quase 800 anos atrás. É possível que já existissem, mas já o histórico já antes, mas pelo menos em 1228. Há 800 anos que as freguesias não eram tocadas. E podem dizer, se calhar estavam a precisar. Não, mas estamos a falar de 800 anos de identidade das comunidades. 800 anos de uma história, de um património, de uma identidade que foi alicerçada ao longo destes tempos. Falei-vos das freguesias aqui à volta, mas podia, portanto, referir todas as freguesias do atual Conselho de Matosinhos, à exceção de uma, Senhora da Hora, falaremos disso depois porquê,
todas elas já existiam nessa altura. Todas as freguesias do atual Conselho de Matosinhos já existiam em 1828. E ao longo destes 800 anos, aquilo a que nós assistimos, e muito bem, com adaptação aos tempos, a cada época, nós assistimos foi à fusão, ao aparecimento, ao desaparecimento de concelhos, não de freguesias, não do núcleo base de identidade e comunidade. Falámos, por exemplo, hoje, em-se debate muito a questão da fusão do Porto com Matosinhos e Gaia, não é nada novo. Ao longo da história isso aconteceu durante séculos. Falar, por exemplo, o que é que a Lessa de Valinho ou São Meio de Festa, porque é que não pertencem antes ao Conselho da Meia, também não é nada de novo. Já aconteceu no passado. As freguesias têm-se constituído como conselhos autónomos, têm que ter sido um outro conselho ou este, isso ao longo destes 800 anos aconteceu. Agora, o que nunca aconteceu, e está a acontecer, é desaparecer, fundir as freguesias. Eu não vou dizer que, pontualmente, isso não faça sentido. Agora, fazer isso uma regra geral, impor isso às comunidades contra a sua vontade, grande parte das freguesias, as pessoas, os órgãos autárquicos, demonstraram que estavam contra a sua fusão. Isso é que não, mas dizia-vos eu, pontualmente, por exemplo, as origens remotas da minha família encontram-se numa aldeia, parte da minha família, encontram-se numa aldeia chamada Bizarrio, Conselho de Figueira Cristal Rodrigo. A freguesia tem hoje 30 habitantes. Faz sentido manter a freguesia? Provavelmente não. Eu até poderia ir um caso mais extremo. Sem aí, a população já disse que está contra, mas poderia, por exemplo, referir-me à freguesia de São Nicolau do Porto. Estamos a falar, de facto, de meia dúzia de ruas. Fará sentido manter a freguesia de São Nicolau? Então, se calhar aí até poderia estar um pouco mais receptivo. Eu vi sempre que eu vi a população. Portanto, isto estou aqui com este discurso, então para percebermos um bocado do enquadramento daquilo que eu irei a seguir, e também porque eu acho que isto não é um assunto encerrado. Eu tenho esperança de que este é um assunto que possa vir a ser revertido. Tenho a esperança, a convicção de que daqui a alguns anos, esperemos poucos, estejamos novamente a debater o restaurar de muitas das freguesias que agora vão desaparecer. E podem contar comigo na primeira linha, na luta por esse restauro, por essa reabilitação, por esse regenerar das freguesias, de muitas das freguesias que agora vão desaparecer. Posto isto, Senhora da Ordem, como vos dizia, enquanto freguesia, estamos a assinalar ao menos os 80 anos de Senhora da Ordem. É, portanto, uma exceção naquilo que eu estive a dizer. Referi que todas as freguesias do atual Conselho de Matosinhos já existiam há praticamente 800 anos atrás. No entanto, há aqui esta exceção. A Senhora da Ordem nos surge já no século XX. Uma freguesia que cresce, ou que aparece, em detrimento da freguesia de Matosinhos, parte de Custóias, São Meio de Festa, parte também do outro lado, de Ramalde, o lugar da Senhora da Ordem, originalmente alongava-se por Ramalde. Partes dos terrenos que nós hoje pertencem à freguesia da Senhora da Ordem chegaram a pertencer no passado, até 1895, a Ramalde. Mas aqui nós temos um caso em que um território, o seu dinamismo, o seu forte crescimento, acabou por gerar uma comunidade muito forte, muito dinâmica, com uma identidade distinta das freguesias à sua volta e que justificou, com efeito, a criação da freguesia.
Uma vez mais, isso também foi muito habitual ao longo da história, digamos que as autoridades civis vieram um pouquinho, neste caso, a reboque das autoridades religiosas. Isto é, a paróquia da Senhora da Hora já existia. E não podemos esquecer aqui que muito do nosso aparelho, ou do nosso mapa administrativo, da nossa divisão administrativa, é herdeira, de facto, da divisão religiosa. As freguesias, é o conjunto de fregueses, aqueles que frequentavam a igreja, a paróquia. Portanto, de uma forma muito sábia, e apesar de toda a sua tradição anticlerical, os liberais, após triunfarem na Guerra Civil, que teve lugar há 180 anos atrás, apesar de todo o seu anticlericalismo, quando fazem a profunda revisão administrativa, criam os conselhos, mantêm as freguesias, os liberais tiveram essa consciência da importância de manter essa divisão herdada da Igreja Católica e das paróquias. Uma vez mais, perceberam que é importante respeitar a identidade das populações que se tinham organizado ao longo de séculos em torno, neste caso, das igrejas paroquiais no centro do território. E foi o que aconteceu também na Senhora da Hora, como iremos ver, muito em torno da capelinha da Senhora das Sete Fontes, depois passará a ser conhecido como a Capela da Senhora da Hora. E eu disse então, ia exatamente para aí. Portanto, podemos depois, no final, falar um pouco sobre o que é que motiva todo este dinamismo nos finais do século XIX e do século XX, que faz com que a Senhora da Hora apareça como uma freguesia. São factos de todos conhecidos. O grande desenvolvimento industrial, o aparecimento de grandes unidades industriais, aqui, no caso mais paradigmático, é a Fanor, a fábrica dos carrinhos, toda a concentração operária demográfica que essas fábricas vão contribuir, imensa gente que passa a viver neste lugar junto à fábrica, para que ele deslocasse, deslocasse diariamente muitos e muitos quilómetros. Havia quem tivesse a sua casa a dezenas e dezenas de quilómetros de distância, só ia à casa aos fins de semana, dormiam aqui nas camaratas. Isso é uma história que nós podemos falar, e aí terá que seguramente muita gente poderá até na primeira pessoa contar essa história. Mas, portanto, é este crescimento industrial, impulsionado por estas grandes fábricas, impulsionado pela chegada da linha de comboio, é este território que é cortado em parte, em 1895, com a abertura das estradas de circulação, das estradas de circulação que vêm também contribuir para os bons acessos e para este conjunto que está na origem, de facto, do emergir, do aparecer de forma autónoma da Senhora da Hora como freguesia. Mas há uma história para trás, uma história muito, muito antiga. Uma história que nós podemos remontar, vamos contar para épocas ainda mais antigas, mas que podemos remontar a 1514. E por isso estamos às portas dos 500 anos da Senhora da Hora. 1514, 2014, é já, no próximo ano, por isso, felicito a Junta por desde já estar a começar a assinalar o quinto século da designação da Senhora da Hora. Aquilo que nós sabemos, curiosamente, não sabemos há muito tempo. Não sabemos há muito tempo. Isto é um historiador a falar. Só o sabemos há pouco mais de 100 anos. Para um historiador, 100 anos foi não é? Mas nos finais do século XIX, há um investigador local que descobre, supostamente, os documentos, infelizmente perdeu-se, que provavam, segundo ele publica isto no jornal da cidade do Porto, que a velha igreja velha da Senhora da Hora, a Capela da Senhora da Hora, tinha sido construída em 1514. Tinha sido construída por um mariante de Matosinhos, um homem chamado Aleixo Fernandes. Um mariante, um homem envolvido nas viagens da navegação. Matosinhos é, nessa altura, de facto,
Matosinhos e Bessa é um povoado muito dinâmico, uma terra que está muito envolvida nos descobrimentos, 1514. Matosinhos é uma terra famosa pelos seus marinheiros, pelos seus marinheiros. É também uma terra famosa pela construção de barcos. Nós hoje só lembramos, quando falamos da construção de barcos, de Vila de Conde, quando nos lembramos lá dos estaleiros. Mas durante séculos, Matosinhos e Bessa é uma terra de construção de barcos também. Muitos dos barcos participaram nos descobrimentos, nas conquistas do Norte da África, que foram construídos nos estaleiros do estuário da Foz do Rio Doce. Os marinheiros tinham um peso muito importante nesta região. E não se esqueçam, nessa altura, este lugar, grande parte deste lugar, que nós vivemos depois com a Senhora da Hora, que na altura se chamava o lugar da Mãe d'Água, grande parte pertencia a Matosinhos. E aquilo que a tradição e esse tal suposto documento que apareceu nos finais do século XIX dizia é que em 1514 um marinheiro de Matosinhos, que é este Louros Fernandes, se dirige aqui ao lugar da Mãe d'Água e aqui faz uma promessa. Ele promete a Nossa Senhora que se tivesse um filho, vistos há já muitos anos que ele queria ter um filho, mas a mulher não dá luz, ele promete que aqui, neste sítio da Mãe d'Água, mandaria construir uma capela de evocação a Nossa Senhora. Portanto, ele terá cá vindo em 1513 e em 1514 está aqui para cumprir o voto. Ou seja, a mulher tinha gravidade e tinha dado à luz. E por isso, Aleixo Fernandes vem aqui ao lugar da Mãe d'Água e manda construir a capela, e a capela fica muito rapidamente. Já, e depois voltarei a esta particularidade, deixem-me aqui salientar uma questão muito importante. O nome deste sítio, Mãe d'Água. Mãe d'Água porquê? Porque estamos numa zona planáltica, todos sabemos, aqui da Senhora da Hora, desce a todos os lados, desce a Matosinhos, desce a Porto. E é um sítio, desde épocas muito, muito antigas, é conhecido por ser um local de abundância de águas. E nascem importantes linhas de água. E por isso, Mãe d'Água, lugar de nascimento de águas. Com destaque, obviamente, para o local, como nós hoje conhecemos como o Parque das Sete Bicas, onde havia, também desde épocas muito antigas, estas bicas que surgiam naturalmente à superfície. Mãe d'Água. E por aqui podemos perceber, provavelmente, e eu irei depois desenvolver um pouco mais esse tema, provavelmente, este era um sítio que andavam associados desde épocas muito antigas, provavelmente desde épocas anteriores ao cristianismo, um sítio que andaria associado a práticas pagãs, a práticas mágicas. É muito habitual entre as nossas populações, quando vem um fenómeno natural associado a propriedades mágicas. Quando temos, por exemplo, uma zona muito plana, de repente um solvo, uma elevação granítica, que é diferente do resto, de imediato está associado a lendas. Se percebemos, estou a falar de Monte Sabrás e Santa Cruz do Bispo. Quando temos uma fonte de água doce no meio do areal, a poucos metros do mar, de imediato se associam lendas e propriedades mágicas. Estou a falar do Senhor do Padrão, ali na praia de Matosinhos. Quando surgem penedos de cor diferente no meio dos areais, de imediato se associam lendas e propriedades mágicas e feiticeiras. Estou a falar do Senhor da Pedra. Quando surgem fontes de água com grande abundância, também é habitual associar-se às propriedades mágicas. E por isso, seguramente, desde épocas muito antigas, este lugar da Mãe d'Água estaria associado a propriedades, provavelmente de fertilidade. Não terá sido por acaso que o Aleixo Fernandes, quando quis ter um filho, quando estava em causa a questão da fertilidade, ele ter vindo ao lugar da Mãe d'Água, e ter sido aqui neste sítio, ele fez esse voto, esse pedido. Porquê é que ele teria vindo aqui ao lugar da Mãe d'Água? Porque provavelmente já havia essa tradição de pagar desde ser um sítio ligado às questões da fertilidade. E por isso aquilo que a lenda nos diz é que em 1514 o Aleixo Fernandes está cá, a mulher tinha tido filho, e por isso ele paga a promessa e manda construir a capela a Nossa Senhora. Mas reforçando
esta ligação às questões da fertilidade, às questões da maternidade, a evocação da capela não vai ser uma evocação de uma Nossa Senhora qualquer. Não. É Nossa Senhora da Hora. Forma encontrada para devocionar Nossa Senhora enquanto protetora das parturientes, protetora das grávidas, a quem se pede uma boa horinha para o momento do parto. Alguém irá proteger o parto, irá proteger a criança, irá proteger também. E, portanto, uma vez mais, esta questão da... E por isso também, segundo a lenda, a partir daí, em 1514, a povoação que se começa a desenvolver à volta deste pequeno santuário vai progressivamente perdendo o nome de lugar da Mãe d'Água e começará a ficar conhecido o lugar da Senhora da Hora. Por essa capela foi mandada construir em 1514. Bom, isto é o que nós sabíamos com base nesse tal documento qualquer que aparecia no final do século XIX e com base na lenda escrita em muitos lugares. Entretanto, uma coisa é lenda, outra coisa é verdade. E, muito recentemente, em 2006, foi apresentado na Universidade de Coimbra uma tese de doutoramento do professor Carlos Juan, um homem que estuda muito a arte do Renascimento, estamos em 1514, e que investigou aí tudo que é cartórios, notários, arquivos, que é documentação ligada à construção de igrejas, a monumentos dessa época. E ele revela-nos, nesta tese relativamente recente, como disse, de 2006, revela-nos que, afinal, a igreja não foi construída em 1514. A igreja foi construída depois. Não muito depois, mas, no ponto da verdade, temos que dizer que a igreja foi construída em 1520. Em 1520, a 15 de outubro de 1520, é assinado o contrato da construção da igreja entre o mordomo da ermida, sabemos qual é o nome, António Pinto, e o arquiteto que vai conceber a igreja, também sabemos o nome do arquiteto, Gonçalo Vaz. Contrato para fazer uma ermida para a dita imagem de Nossa Senhora no lugar e sítio, e eu acho interessante, onde já estão os alicerces abertos. Foi preciso pagar ao arquiteto 1000 cruzados. Mas o que é curioso é que em 1520 os alicerces já estavam abertos. E se perceberam por isso, já havia também um mordomo da ermida. Ou seja, apesar da igreja só ter sido construída em 1520, de facto, já cá existiria alguma coisa. Uma instituição queria construir a igreja, temos o mordomo da ermida e até já temos os alicerces. Isto para dizer que, se calhar, afinal, a lenda tem algum fundo de verdade, como todas as lendas, lá pelo meio, há sempre alguma coisa de verdade. E se calhar, apesar do tal Mariante não ter construído a capela em 1514, como diz a lenda, mas se calhar terá sido mais ou menos nessa altura, ele lá terá dado dinheiro ou algo do género para se começar a construir a capela, que ficou pelos alicerces. Mas, em abundância, a capela só será construída, e muito rapidamente, agora sim, a partir de 1520. E tem outra particularidade dos documentos, que ele diz que a capela é para guardar a imagem da Nossa Senhora. Só que, e aqui a verdade distancia-se uma vez mais da lenda, o que o documento nos diz não nos fala nenhuma Senhora da Hora. Fala-nos que a imagem, tal imagem para a qual estava a ser construída aquela ermida, era a Nossa Senhora das 7 fontes. Ou seja, clara esta associação do culto às 7 fontes. E a Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora que é guardada na igreja, é a Nossa Senhora das 7 fontes. Era assim que ela era conhecida originalmente. E, portanto, percebemos que de facto haveria aqui um fundo em torno destas águas. Em 1623, ou seja, 100 anos depois, o famoso bispo do Porto, Rodrigo da Cunha, é um homem que escreve muito sobre o Porto, sobre a região. Num dos seus trabalhos ele faz uma listagem das principais fontes que existem na região. E a fonte
o lugar da Senhora da Hora é já designado como uma das mais famosas e mais conhecidas fontes da região. Curiosamente, avançando mais 100 anos, chegamos a 1758 e o Parque de Matosinhos, não se esqueçam, o lugar da Senhora da Hora pertencia a Matosinhos, o Padre de Sr. Matosinhos, respondendo a um inquérito, que foi um inquérito mandado por todos os parques deste país, em 1758. As pessoas que aqui estão, que estão ligadas à história, sabem o que é que vou falar, vou falar das memórias parroquiais de 1758. É um inquérito fantástico. Na altura foi enviado por tudo que é padre do país, fazer uma série de perguntas sobre cada uma das paróquias. O objetivo desse inquérito, curiosamente, tinha a ver com o terremoto que tinha havido em 1755. E o objetivo era perceber quais tinham sido os efeitos do terremoto em cada terra. Só que já agora já estavam a fazer essa pergunta, porque estavam a perguntar mais uma série de coisas, e nós hoje temos um retrato muito preciso do que era Portugal em 1758, graças a esse inquérito. Bom, e uma das perguntas é que fontes é que existem na freguesia. E o Parque de Matosinhos, respondendo a essa linha, diz: existe esta fonte, existe aquela fonte, existe aquela outra, e no lugar da Senhora da Hora existem 7 fontes, sem propriedade nenhuma. E existe outra fonte ali, existe outra fonte acolá, existe... Ele só fez questão de dizer que as águas não tinham propriedade nenhuma quando se refere à fonte das 7 bicas. Ou seja, pela negação, percebemos que havia ali alguma coisa atrás da orelha. Porque é que o padre, só das 7 bicas, é que fez questão de escrever que as águas não tinham propriedade nenhuma? É porque, de facto, provavelmente havia uma tradição, é porque, provavelmente, muita gente tinha estas fontes atribuindo-lhes alguma coisa. E por isso o padre sentiu necessidade de dizer que esta fonte, enquanto para os outros não faz isso, estas fontes não têm propriedades nenhumas. Propriedades, quer dizer, não têm virtudes nenhumas. Estão a lembrar agora da famosa fonte das virtudes do Porto, que se chamava exatamente fonte das virtudes, que também eram águas com virtudes, poderes curativos. Curiosamente, nesta altura já vinha acontecendo há mais de 100 anos, este lugar já se vai chamando lugar da Senhora da Hora, e a imagem que está dentro da capela já vai ser designada como a imagem de Nossa Senhora da Hora. Ou seja, de facto, progressivamente, a Nossa Senhora das 7 fontes vinha perdendo esta designação e o nome de Senhora da Hora vinha-se impondo. Relativamente às fontes, aqui uma vez mais a Igreja, de uma forma muito sábia, utilizou o velho princípio: se não os podes derrotar, junta-te a Deus. Isso aconteceu em tantos sítios. Olha, em todos aqueles sítios que há pouco que vos dizia, no Monte Sandrás, no Senhor da Pedra, na fonte de água doce, nós hoje conhecemos como o Senhor Padrão na Praia de Matosinhos, em todos esses sítios onde havia fortes e arraigadas tradições populares de cultos pagãos, a Igreja muitas vezes faz, tem mais que combate, mais que querer, não tem dificuldades nenhuma, não consegue. As pessoas continuam a ir ao homem da massa e abraçar-se ao homem da massa e despejar o dia sobre a cabeça. Então, melhor é desenvolver uma culto ao Sandrás, as pessoas começarem a achar que o homem da massa é o Sandrás. Ou Senhor da Pedra, feitiçaria, ainda hoje, todos sabem, o Senhor da Pedra, ainda hoje é provavelmente o sítio maior feitiçaria aqui na área metropolitana. Bom, o padre de Gupilhares escreve isto no século XVIII. Tem que construir ali uma capela ao Senhor da Pedra para combater aquele altar pagão. Portanto, isso acontece muitas vezes. A Igreja vai aos sítios onde existem estas tradições e tenta cristianizar isto, dá-nos outro nome. E por isso, se em 1758 o padre Matosinhos tinha dito que estas fontes não tinham propriedades nenhumas, alguns, não sabemos quando, até hoje não conseguimos encontrar documentos que nos provem, mas alguns, entre 1758, quando o padre diz isto, e 1800, ali naqueles 40 anos, alguns, certo dia, como podem ver na inscrição que lá está, certo dia, apareceu sobre aquelas fontes Nossa Senhora da Hora. E, portanto, a partir daquele momento, aquelas águas passaram a ser cristianizadas e, portanto, todas aquelas noções, todas aquelas práticas que existiam em torno das 7 vidas passaram a estar enquadradas no próprio culto católico, no próprio culto religioso. Bom, estamos no início do século XIX. E no início do século XIX, o lugar da Senhora da Hora vinha crescendo em torno deste santuário das 7 bicas, das 7 fontes da Senhora da Hora. Está ainda longe de
ter o protagonismo que vai ter no final desse século, mas no início do século XIX, o lugar da senadora vai ter um protagonismo momentâneo, mas um grande protagonismo, um acontecimento crucial para a história de Portugal. E que me deixem 5 minutos a tocar-vos aqui, porque tem sido muito esquecido por estes dias. Estamos a assinalar os 180 anos desse acontecimento. Um acontecimento em que a senadora teve um papel relevante. Estamos a falar do Cerco do Porto. O Cerco do Porto, entre 1832 e 1833. Não percebo, mas de facto não se deve falar muito sobre isto. É um momento fundamental na história do nosso país. Se quiserem, eu não vou estar a contar a história de todos sabem, não é? Em termos muito gerais, nós temos 2 irmãos que estão a lutar pelo poder. O Dom Pedro e o Dom Miguel. O Dom Pedro está na cidade do Porto, com os seus 7.500 bravos, os 7.500 homens que tinham desembarcado na Praia da Memória, que tinham entrado na cidade do Porto, e a cercar o Porto estão os mais de 40.000 homens do irmão, Dom Miguel. Se quiserem, podemos ver isto assim, uma luta entre 2 irmãos pelo poder. Mas o que está em causa é muito mais do que isso. O que está em causa são 2 concepções completamente diferentes e opostas sobre o que deve ser o Estado e a governação. Cercado no Porto, dentro do Porto, está um rei liberal. Um rei que defende ideias, em parte, inspiradas na Revolução Francesa e na Revolução Americana. Um rei que é rei porque representa toda a população. Defende uma Constituição. Cortes. Cercando o Dom Pedro está o Dom Miguel. Um rei de tradição absolutista. É rei por desígnio divino. É rei com todo o poder absoluto centrado em si. E é isto que está em causa. Manter Portugal num regime, do antigo regime, num Estado absolutista, ou considerar Portugal um dos países mais progressistas da época, mais evoluídos, e seguir um regime liberal. Portugal tinha em 1820, com uma revolução feita a partir aqui do Porto, foram aos 24 de agosto de 1820, o Porto tinha tido já uma revolução liberal, mas depois, fruto dos acontecimentos que eu acho que os mais ou menos sabem, de facto, novamente, Dom Miguel havia se instalado no poder. Dom Pedro tinha abdicado da coroa para se tornar o imperador do Brasil, tinha deixado a coroa à sua filha, que era menor, e por isso o irmão de Dom Pedro, o Dom Miguel, tinha ficado com a regência do país. Sabia-se que Dom Miguel era absolutista, mas ele tinha prometido que se manteria a Constituição, os cortes, não fez nada disso. Apanhou-se no poder, rapidamente salva as cortes, inicia a perseguição aos liberais, têm que fugir, para o Brasil, eles são presos. Mas por isso, só vamos então recordar que o Dom Pedro, pela segunda vez na vida, vai abdicar da coroa, ele tinha abdicado da coroa portuguesa para se tornar o imperador do Brasil, agora vai abdicar da coroa brasileira para regressar a Portugal, derrotar o irmão e devolver a coroa, o trono, à sua filha, que há de ser Dona Maria II. Desembarca na praia, não do Mindelo, com este acontecimento que ficou famoso, o Brás do Mindelo, sabemos que não foi o Mindelo, são eu que estão. Deve ser o Alexandre Herculano, que pensava que estava a desembarcar no Mindelo e daí que escreveu que era um desembarque no Mindelo. Se o Alexandre Herculano, se o grande historiador Alexandre Herculano disse que eram os Brás do Mindelo, a partir daí os historiadores a seguir não ousaram dizer que não era no Mindelo. Quando nós sabemos que, de facto, o desembarque foi na praia da Arnosa, portanto, do Lava e da Filha. Na praia, apenas 8 anos depois, na presença de muitos dos que tinham desembarcado, e portanto não há erro nenhum, não há dúvida nenhuma, foi lançada a primeira pedra do monumento à memória do desembarque. E por isso, a praia da memória. Bom, o Dom Pedro entra no Porto, os absolutistas tinham saído da cidade, se calhar os liberais pensaram, estão com medo de nós, e por isso sem dar um único tiro e depois de terem acampado no Largo de Carvalheiro, por isso mesmo se chama Praça do Exército Lutador, no dia seguinte,
9 de julho, por isso é que aquela rua que sai do Arco de Carvalho e só está a Ramada Alta, se chama Rua 9 de julho, no dia seguinte, 9 de julho, levantam um acampamento, sobem à Ramada Alta, descem para a Rua Sulfeita e entram na cidade de Porto, sem dar nenhum tiro, com os vivos da população e com a ponta das armas enfeitadas com hortênsias azuis. Os caras vermelhos ficariam para ser italianos. Hortênsias que estamos em julho, as hortênsias ao longo do caminho estavam por aí, azuis, que eram a cor dos liberais, a cor de Dom Pedro, esta cor depois da bandeira nacional, até à República. Só que os absolutistas tinham saído da cidade, não era com medo, provavelmente já obedeciam um projeto que era cercar o Dom Pedro. O Dom Pedro acaba por entrar na cidade e ele acaba por funcionar como uma ratoeira e vai ficar cercado durante um ano, entre julho de 1832 e agosto de 1833. É um ano terrível para a cidade do Porto, das páginas mais negras do Porto e da região. O Porto é diariamente atacado, o Porto é diariamente bombardeado, incêndios nos pontos. Depois começa a haver fome, depois há peste. As escavações arqueológicas que têm sido feitas nos últimos anos na cidade do Porto têm revelado valos comuns. Os antropólogos, estudando o ADN dos ossos, encontram famílias inteiras atiradas a resmo para as valas comuns, resultantes da fome e da peste. Portanto, é um ano de imenso sacrifício. Mas foi graças à resistência da cidade do Porto que depois o Dom Pedro acabaria por triunfar. Esta guerra, este pedaço de fé, esta guerra com o Líbano. Vou agora contar-vos a história toda, mas, de facto, se o Dom Pedro não tivesse conseguido assistir a cidade do Porto, se o Dom Miguel tivesse atacado, entrado no Porto, voltado ao Irmão, o rumo dos acontecimentos teria sido completamente diferente na nossa história. Dom Pedro não esqueceu isso e vai agradecer ao Porto de diferentes formas. O Dom Pedro, que morre pouco tempo depois do cerco do Porto, ele próprio, quando vai contrair uma doença que o vai matar. Os Dom Pedro, como sabem, perto mais de um minuto, estou aqui a falar de Senhor da Ordem do Porto, mas o Dom Pedro vai agradecer ao Porto dessas formas. O Dom Pedro vai deixar a sua coração à cidade do Porto, como sabem, até hoje está guardado, quando o morreu foi retirado, até hoje está guardado na Igreja da Lata. É o Dom Pedro que passa a chamar a cidade do Porto a invicta cidade, e a partir daí o lema da cidade, o nova, antiga, sempre leal e invicta cidade, passa a ser. O Dom Pedro vai atribuir à cidade do Porto a mais alta construção que existe no nosso país, que é a Ordem de Torre Espada. E se hoje olharmos, desde essa época, olharmos para o brasão da cidade do Porto, vemos o colar da Ordem de Torre Espada e a medalha à volta do brasão da cidade do Porto. O Dom Pedro vai criar um título que se vai manter até o fim da monarquia, que é o Duque do Porto. A partir daí, o segundo filho dos reis de Portugal passa a ser sempre o Duque do Porto. E por isso, o brasão da cidade do Porto passa a ter uma coroa de Duque. Foi só em 1940 que o ditador Oliveira Salazar pegou em tudo que eram brasões do nosso país, das terras, e tudo o que lhe cheirava ainda algum liberalismo fez desaparecer. E fez uma coisa que nem a Primeira República da antiga monarca tinha tido coragem de fazer. Foi retirar a coroa de Duque da cidade do Porto e substituir os castelinhos. Houve algumas instituições da cidade do Porto que resistiram a esta diretiva de Salazar e mantiveram até hoje o velho brasão, com a coroa e com o dragão que sai da coroa. E percebem qual é uma das instituições a que estou a falar, é obviamente o Futebol Clube do Porto. Por isso aquele dragão, a Associação do Dragão, tem tudo a ver com isto, com este espírito de invencibilidade, este espírito de resistência e de liberdade da cidade do Porto. Invencibilidade, resistência, acho que é bem o Porto. Bom, o que é que tudo isto tem a ver com uma senhora da hora? Tudo isto tem a ver com a senhora da hora é que o Porto está cercado, o Porto está com fome. E há algumas pessoas, alguns locais, com sacrifício, com risco da própria vida, vão furar o cerco e vão muitas vezes introduzir mantimentos dentro da cidade. Os senhorenses, as pessoas do lugar da Senhora da Hora, foram dos que mais fizeram, foram dos que mais se sacrificaram, dos que mais arriscaram, furando as linhas
os absolutistas que saqueavam a cidade, do outro lado da noite, muitas vezes conseguiam penetrar nos campos de ramal e levar comida até aos famintos do povo. E é por isso que, quando termina a Guerra Civil, quando se dá a profunda reforma administrativa que há pouco nos falava, os liberais criam os conselhos, têm as freguesias, quando criam, por exemplo, aqui o Conselho de Bolsas, mas não é o atual Conselho de Matosinhos, esta mudança de nome de Bolsas para Matosinhos irá concretizar-se em 1909, mas estamos a falar exatamente da diferença. Quando é criado o Conselho de Bolsas, em 1836, a rainha, vão ver, a rainha Dona Maria II, uma vez que o seu pai já tinha morrido, a rainha Dona Maria II, em reconhecimento por aquilo que as pessoas da Senhora Dora tinham feito durante o século XVIII, ao criar o Conselho de Bolsas, vai instituir aqui a sede do Conselho, que fica na Senhora Dora, que nem freguesia era apenas um lugar da freguesia de Matosinhos. Mas a rainha tem esta clara consciência que foi feito o sacrifício dos senhorenses muito sacrifício. E ela diz isto no documento, que institui a Senhora Dora como capital, uma sede do novo Conselho de Bolsas, em reconhecimento por aquilo que os senhorenses tinham feito durante o século XVIII. Já estou a falar muito e é esse espírito de sacrifício e de resistência que eu espero todos vocês nesta luta pela preservação das freguesias. Muito obrigado. Deixava-se calhar agora um período de debate. Eu passei muito ao leve da história das últimas décadas, o processo da industrialização. Há certamente muita gente que poderá dar contributos para estas questões da Senhora da Hora. E já estávamos a dizer. Posso dar o João Correto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o João, que está aqui presente. Autoridades representativas das mais diversas instituições, órgãos de comunicação social, convidados, estimados senhorenses, meus amigos em geral. Sempre fazer passar por historiador, longe disso, e espero que seja compreendido neste vasto trabalho de apontamentos recolhidos das mais diversas e variadas fontes, que só tem por objetivo dar-nos a conhecer um pouco da história da cidade em que vivemos, da qual tenho um ténue conhecimento. Dentro deste contexto, posso citar: freguesia versus paróquia. Aliás, eu acredito aqui com o Sr. Doutor, eu tenho muito passado em repetir algumas coisas e que eu espero que não me leve a mal por isso. Até ao liberalismo, freguesia e paróquia eram sinónimos à semelhança do Conselho do Município, não havendo uma estrutura civil separada da estrutura eclesiástica. Nas extremos, o termo freiras servia indistintamente para designar os paroquianos, que eram fregueses, por assim dizer, do padre, e segundo a grande enciclopédia portuguesa brasileira, a origem da palavra freguesia parece ser mais provável, é a derivação do corruptela da expressão filhos eclesiásticos. Isto é, está aqui em latim, é difícil. Isto é, o conjunto de filhos da Igreja, dos crentes. Com a forma administrativa, já foi aqui referida, dos anos de 1975, surge a estrutura civil da Junta da Paróquia, autonomizada da estrutura eclesiástica. Os seus limites territoriais eram, no entanto, geralmente coincidentes com as paróquias eclesiásticas que vinham desde a Idade Média. Com a lei de 1621, 23 de junho de 1916, as paróquias civis passam a designar-se freguesias e a junta da paróquia passa a designar-se junta de freguesia, fixando-se assim a diferença entre a estrutura civil, freguesia, e a estrutura eclesiástica, paróquia. No entanto, ainda é vontade de falar da pertença de determinada freguesia, quando de facto se pretende falar da pertença de uma comunidade paroquial. Hoje em Portugal, a freguesia é uma norma
às menores dimensões administrativas do território, havendo 3 tipos diferentes de freguesias, a saber, freguesias urbanas, mais ou menos 5.000 habitantes, freguesias semi-urbanas, menos 5.000, e freguesias rurais, menos 2.000. Ora, a senhora Nova, aliás, já foi dito, foi criada em 14 de junho de 1983, foi elevada à categoria de vila em 23 de agosto de 1986 e muito recentemente foi elevada. Aqui, se me permitem, eu fazia aqui uma pequena resenha dos primórdios da fundação. A freguesia nacional do Conselho de Jesus, verdadeiramente, diz aqui. Atualmente, mas há mais gente para fazer perguntas. Para-se abreviar, para dizer. Verdadeiramente não tem grande história. A documentação antiga, pelo menos assim não se cita, salvo algumas palavras do Sr. Dr. João. Em 1758, as populações Alto do Viso, Casinha de Cima, Barbeiros, Aranha, Sal, Cruz de Pau, Fonte de Cuco, Ladouro, Lavadores Baixos, Lavadores Cima, Badorrinha, Montes Burgos, Padrão Alegre, Quatro Caminhos, Real e São Jorge. Alguns destes lugares, poucos aliás, são totalmente da Senhora da Hora, pois há certas parcelas com o mesmo nome que entram territorialmente dentro das instituições, tanto no Recinto de Experiência da Festa. Aqui a Santa Freguesia, durante a República, sempre requerido a primeira sede de área do governo nesta altura. A primeira sede de todos os indicadores foi comunicada por Decreto-Lei e elevou a freguesia da Senhora da Hora do Conselho de Vizinhos à categoria de freguesia. Para a concretização da regulação de freguesia desta população, contribuiu o esforço do mesmo dos substitutos da Comissão Administrativa desta Junta, o Dr. Rogério mais da Cunha Palavra, médico muito carinhoso de Fundos Povos, e ao qual final de uma singela e imagem de reconhecimento, realizada a conta passagem do primeiro do aniversário da frente da inflação, freguesia 14 de julho de 1981. Acho que devemos recordar aqui as pessoas que. A lição de Deus é a aula que nos proporcionou. E queria sugerir ao Sr. Presidente da Junta que, para comemorar estes 80 anos da Junta de Freguesia, pedisse ao Sr. João Coelho para escrever, não sei se está gravado, para escrever o que hoje aqui nos disse e para a Junta mandar editar, que creio que era a melhor maneira de ficar para a história a comemoração destes anos da Senhora da Hora e da Junta de Freguesia. Antes de passar. Sejamos, só um bocadinho, antes de passar para o Sejamos, pensar responder a estas duas pessoas. Queria agradecer ao senhor as palavras e, obviamente, eu sempre disponível os convites que as juntas têm feito para, de alguma forma, contribuir para divulgar a história de todas as pessoas que eu conheço a sua história. E não tenho aqui nenhuma missão apostólica, mas, particularmente nestes últimos tempos, que acho que é, de facto, uma questão premente desta defesa da identidade em torno das questões das freguesias, no caso, por exemplo, da senhora. Agradeço-lhe as palavras que me dirigiu. Relativamente ao Centro Espírito Santo, e agradeço também as palavras que preferiu, mas eu agora tenho que dizer assim, eu não sou de forma ninguém é, eu longe de ser um homem perfeito. E portanto, agora tenho que fazer aqui meia culpa. Assim, há mais de 2 anos que a Junta de Freguesia da Senhora da Hora me pediu para eu escrever um livro sobre a Senhora da Hora e desenvolver um projeto de recolha de imagens antigas da Senhora da Hora
para editarmos um livro sobre a Senhora Dora, sobre a memória da Senhora Dora. Portanto, se o livro está feito, a culpa não é da Junta de Freguesia, é apenas e só minha. Portanto, queria que ficasse. E agora, com este novo desafio, portanto, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. Já vem com pouco tempo. Sr. Jorge, faz favor. Uma coisa já respondeu o João Cleto, como isso do Sobreveio. O João Cleto já respondeu, de facto, foi há 2 anos prometido o livro e até chegámos a fazer entrevista a um labrador da Cidade da Hora para este livro. Portanto, espero que a Dora tenha. Mas a minha intervenção é o seguinte: estamos a comemorar sempre. O João Cleto já nos habituou a essas aulas, a essas lições, e nós recentemente, este mês, 10 freguesias, 10 visitas. Andou aí nas freguesias a dar-nos lições e a dar-nos a conhecer essa freguesia. Mas eu hoje estava mais para vir cá, 80 anos de esclarecimento, gostava de saber, 80 anos, qual foi a evolução da Senhora da Hora. A freguesia vai desaparecer e há aqui uma coisa que não sei qual vai ser o rumo político, mas há aqui na Senhora da Hora a história ou a iconografia da Senhora da Hora ou de Matosinhos é muito pobre. E depois há uma indiferença muito grande. É um grande partido ativo, a indiferença. Na Senhora da Hora, quando o João Cleto veio cá, eu lembro que algumas pessoas diziam: o João Cleto veio cá, o que é que há na Senhora da Hora? Aqui está uma ingratidão, um desconhecimento, uma indiferença. Naturalmente, muitos dos presidentes não sabem que na Senhora da Hora namorou um Presidente da República. Sabe onde é que foi? A Junta sabe, a Câmara já não existe. Há lá uma tabuleta onde morou o Bernardino Machado, é aqui perto. Portanto, outro desafio à Junta é sinalizar para as escolas, para os jovens, onde morou esta gente histórica, senão nós continuamos a cometer grandes ingratidões a esse gente histórico, que é um património, de facto, muito rico da minha cidade. Por outro lado, é as tradições da cidade, que muito nos conhece. Por outro lado, também é o descobrir a Senhora da Hora. O João Cleto, na visita que fez aqui à Senhora da Hora, fomos à Quinta de Bis, Quinta de Sanjéis, Quinta da Agrária, de Novo. Está fechada às 7 chaves. Aqui pertence ao Ministério, mas até para as escolas, já se fez uma iniciativa lá, que aqui de facto é de ver porque é que a Junta ou o poder político não propõe ao Ministério e abram aquilo uma vez por mês ao público da cidade e a outro está, porque aquilo está fechado a 7 chaves. Portanto, eu acho que neste terminado a Junta e com o apoio do João Cleto, nós de facto devíamos descobrir a Senhora da Hora. Muito obrigado. Mais alguém que quer escrever, por favor? Eu gostava só de perguntar, a Quinta Agrária é aquela geradora que se mete ao quartel. Eu tenho uma história suave, posso contar em relação a termos de passar. Sempre, porque aquela alusão que fez, a maneira como o João Cleto fala de história, faz-nos ter vontade de estudar história. Eu gostava de saber quem é que tinha sido o primeiro proprietário daquele palácio. Aqui não é um palácio. Isso eu não posso responder. Aos autarcas presentes, aos responsáveis por esta iniciativa dos 500 anos, é dos 500 anos. Dos 500 anos, faltou a prova dos 500 anos, e concordando muito com o preâmbulo e com a oportunidade e com o ponto de vista que aqui foi defendido acerca do que aconteceu com esta reforma administrativa que está, enfim, não é digno de uma governação minimamente concentrada com a realidade das vivências das populações e dos locais, mas também concordando com as tuas palavras iniciais. Parabéns a todos por esta excelente sessão. Uma vala desde Real até Creio até acima, além dos muros,
colonial, e havia também umas casas tipo de guarda fiscal. Mas os presentes, se acaso tenha isso assim de momento, isso mesmo, as pessoas. A linha de leis não vai saltar rapidamente, respondendo àquela senhora, a quinta agrária, originalmente, resulta de uma história muito bonita. Sim. Porque a propriedade que nós hoje conhecemos como quinta agrária, a Quinta do Viso, originalmente pertencia à Casa de Ramal. E se repararem, a Casa de Ramal e a Quinta do Viso, ou ao contrário, a Quinta do Viso é muito parecida na sua forma com a Casa de Ramal. Claro que aqui a Quinta do Viso, no final do século XIX, foi comprada por um brasileiro que fez lá uma série de brasileiros, aqueles portugueses estão na viagem, regressam endinheirados, ele faz lá uma série de alterações e decorações. Mas se nós retirássemos esses acrescentos no final do século XIX, ia reparar que a casa é muito semelhante à Casa de Ramal. Pode-me informar, se acabou de dizer que a circunvalação dividiu o Conselho do Porto e os restantes conselhos divididos, qual o motivo que no Amial e no Hospital São João entra-se em território latifunense? Eu disse que havia algumas exceções. Existe uma grande exceção. Por que motivo é que houve esta exceção? Existe uma grande exceção que é a seguir. Muita gente se esquece, é uma porção bem grande, é de Campanhã, Acevedo de Campanhã, que é uma zona que fica do lado de fora da circunvalação e pertence ao Porto. Outra zona é essa que me refere ali na zona do Amial, que é claramente uma concessão. Concessão, isto é, tem ali algum favor qualquer, não conheço a história. Pode ter esse favor, pode ter sido uma negociação. Mas ali é claramente, o que se passa ali é salvaguardar a fábrica de Monteiro Ribas. Isto é, a fábrica de Monteiro Ribas está do lado da exploração e o limite é exatamente depois da fábrica. Portanto, aquela ruazinha, que contorna a fábrica de Monteiro Ribas é o limite. Eu sei, depois vai ter ali acima do pico. Mas tem a ver, mas é necessário dizer. E, portanto, tem a ver, o campo do progresso, em grande parte está do lado do Porto e fica lá. Portanto, provavelmente a fábrica de Monteiro Ribas, de uma forma de não pagar impostos ao Porto, conseguiu arranjar forma de, ali naquele sítio, era uma das grandes fábricas, dos senhores de Santa Nova, empórios, e conseguiu ter esse regime de exceção, foi ser considerado Porto, por isso a produção que saía da fábrica não tinha que entrar na cidade. Já estava na cidade. Obrigado. Aquele jovem que acha bom. Tinha uma pergunta para fazer, mas antes disso queria manifestar a minha concordância com o que o Dr. João Leite disse. Eu falo um pouquinho mais alto, se for possível. Sobre a importância das freguesias e da sua história, porque eu acho que o espaço físico acaba por ser uma necessidade para a construção de uma identidade social comum às pessoas que já vivem no mesmo país, mas que mesmo assim, pelas suas relações profissionais e mesmo trabalhos familiares, precisam desses espaços. As cidades, portanto, europeias, portanto, depois da Idade Média, onde havia, portanto, onde a necessidade comum era da proteção, de se manter as muralhas, quando começou aquele paradigma dos principados, acho que havia um espaço que era central na vida das cidades, que eram as praças. Havia muitas cidades, já, portanto, como foi a moda de se retomar os modelos romanos e gregos, que se construía-se uma praça, com os edifícios principais à volta, como o de Bruxelas, por exemplo. Muito que o resto da cidade não fosse lá muito bem organizado. E na Península Ibérica, esses casos são, em Espanha, se calhar mais. Aqui, no norte de Portugal, há alguns casos
como esses, alguns sítios onde até se construíram praças de propósito para isso. Porém, a Senhora da Hora é um sítio que se desenvolveu à custa portanto, com a centralidade da Igreja, do poder religioso, da EFANOR e também da linha de comboio, pronto, que trouxe as pessoas e muitas pessoas se fixaram à volta da linha de comboio. Portanto, nunca teve propriamente uma praça, um sítio de uma ágora, onde as pessoas possam reunir. Por outro lado, isto também nunca foi um grande impedimento, o facto de isso não existir, até porque, por exemplo, em São Mamede não havia uma praça e, muito recentemente, construiu-se uma praça com os serviços públicos, a Casa da Juventude, aquela loja de cidadão, da Junta. Aqui na Senhora da Hora, curiosamente, onde terrenos ainda há bastantes, que eu saiba, nunca houve nenhum projeto dessa espécie. Portanto, queria saber qual é a sua opinião, como historiador, portanto, que impacto sociológico é que isso tem no desenvolvimento dos cidadãos da Senhora da Hora e também se ainda existiria alguma possibilidade disso, e digo isto porque hoje em dia eu vivo aqui há 14 anos e parece-me que quase todos os dias vejo que a SONAI é mais Senhora da Hora do que a Senhora da Hora. E com a construção daquele novo edifício da Escola de Gestão do Porto, com todas as vantagens que traz, porque é mais uma instituição de ensino superior na nossa cidade, mas uma parede toda branca virada para a principal avenida da cidade, faz agora de sombra às 6 da tarde ali, e aquele espaço onde até um espaço muito bom para se realizarem as festas da Senhora da Hora, a beira da igreja, a zona mais central, acaba por desaparecer. Eu tenho um colega que uma vez me disse que um dia vamos acordar e já nem há igreja nem parte do catecismo. Portanto, queria saber o que é que eu opino sobre esse assunto. Muito obrigado. De facto, a Senhora da Hora tem um crescimento fruto daquilo que eu dizia no início. Isto é, por algum motivo, todas as outras freguesias têm 800 anos e esta tem 80. Portanto, é um lugar, era um pequeno lugar rural, um lugar que cresce em torno de um pequeno santuário e das suas afamadas fontes, e que nos finais do século XIX tem uma explosão demográfica, não em torno desse lugar, de um lugar central, mas em torno de uma fábrica. E a EFANOR era, de algum modo, esse lugar central, tem a ver, afinal, com o desenvolvimento histórico e social do século XIX e com o processo da industrialização. Muito obrigado pela vossa presença. Eu ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que quer interessar com as breves palavras, para depois dar por finalizada esta comemoração de 80 anos da freguesia da Senhora da Hora. Muito noite, boa noite a todos. Me sentia bem falar sentado, o Dr. João Colete, eu sou Presidente da Assembleia, mas começo por endereçar os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao querido amigo Sr. Guilherme Vila Verde, aos meus colegas do Executivo aqui presentes também, ao Dr. João Colete, que mais uma vez fez o favor de vir falar sobre a história da nossa cidade, aos meus eleitos locais, em funções e anteriores, aos representantes aqui também dos partidos políticos, entidades, meus senhores, minhas senhoras, jovens, que é uma alegria ter-vos cá. Mas tem sido difícil trazer os jovens à junta de freguesia, isto tem sido obra, porque nós temos tido tantas atividades em que toda a sociedade, toda a nossa comunidade é convidada e os ouvintes são tão loucos, que vocês não ouvem. E nós também precisamos da vossa força, nós precisamos da vossa disponibilidade para vir à junta de freguesia
saber o que é que a Junta tem para apresentar à sua comunidade. E às vezes é penoso para nós termos essas atividades. Eu não quero falar sobre o passado, porque o doutor já o fez muito bem, mas falar mais sobre o futuro, o presente e o futuro, que é aquilo que me diz respeito, claro, nunca deixando o passado, porque se nós não compreendermos o passado, com certeza que não vamos compreender o futuro também. E sinto-me muito, mas muito contente em ver que nesta sala, já que há um número de jovens de grande qualidade, porque o futuro é desta juventude, o nosso amigo, que já tive o prazer de eu ter aqui num debate, estás de parabéns porque tu és um verdadeiro craque. Parabéns porque és um jovem interessado que te interessas pela história da tua cidade. Meus parabéns, eu quero aqui interessar uma salva de palmas para o Gonçalo e rever nele todos os jovens aqui presentes. Por isso, agradecer a intervenção do Sr. Leonel Oliveira, que fez o favor de fazer aqui, não entrou na história, mas fez o favor de nos lembrar pessoas importantes e que muito contribuíram no desenvolvimento da nossa terra, e especialmente após o 25 de Abril. E falar em Domingos Vieira, Serafim Lopes, Sr. Guilherme Vila Verde, Sérgio Viterno e tantos outros. Para nós é uma satisfação do Sr. Espírito Santo, tantos outros. Perdoem-me, há uns nomes que não lembro. Não lembro, não vou enumerá-los a todos, mas é a vós que a Senhora da Hora deve aquilo que é hoje. Não queremos dissociar também a minha primeira alusão ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Eu não posso deixar de vos falar um pouco, que se calhar vocês também estão um bocado distraídos. Culpa nossa, possivelmente, que é a Senhora da Hora deve muito, mas muito, ao movimento cooperativo, ao movimento cooperativo que foi instalado, não só no Ouro Conselho, mas essencialmente na Senhora da Hora. Por isso aqui uma salva de palmas também ao movimento cooperativo, porque foi muito importante no desenvolvimento, não só para resolver o problema da habitação, e é da Senhora da Hora que estamos a falar, e no Conselho também, mas também a nível da reorganização em termos urbanísticos e também em termos ambientais. Porque o cooperativismo não é só fazer casas. O cooperativismo foi muito importante também na criação de estruturas infantárias, creches, centros de dia e outras coisas, os seus centros de recreio, centros culturais. E isso foi uma época que nós não podemos, de maneira alguma, fazer ou deixar de esquecer, porque foi muito importante para a freguesia. É lógico que vocês me lançaram aqui alguns desafios. E os desafios, eu costumo dizer que Roma e Pavia não se fez num dia, mas hoje nós não estamos cá para isso. Mas, na altura, no tempo oportuno, com certeza que vocês vão saber aquilo que em tão pouco tempo se conseguiu fazer. E aquilo que nós pretendemos fazer é exatamente dar alguns braços que se ouvem, que é as necessidades da nossa cidade. Porque a nossa cidade, eu quando vou para a rua e entro todas vezes na rua, as pessoas interpelam-me e dizem: a Senhora da Hora tem tudo, quase tudo. Eu digo: não é tudo, a Senhora da Hora não tem tudo. Quando tiver tudo, nós vamos todos embora. Estamos aqui a fazer nada. Os autarcas, etc., os historiadores, não estamos aqui a fazer nada. Está tudo feito, está tudo bem feito. Nós vamos embora, não estamos aqui a fazer nada. Mas nunca está tudo feito, meus caros amigos. Ainda bem. E cada dia, cada ano, cada mês, nós temos que fazer sempre melhor. Temos que ir ao encontro dos anseios da população, das necessidades que são galopantes dia a dia. As necessidades de ontem não são a realidade para amanhã. E aqui, permitam-me que vos fale exatamente dos desafios, que é exatamente a história. A história da Senhora da Hora. Muito obrigado, Dr. Joel Roberto,
E muito obrigado ao Executivo aqui presente, porque foi uma das primeiras coisas, e penso que também no Executivo anterior, que já se tentou, mas esse ciclo não está fechado, fazer algo que dignifique a nossa cidade. E que só poderia ser por uma pessoa, sem desprimor para todos quanto estão presentes, porque isso teria que ter conteúdos. Mas nada melhor que o Dr. João para editar esse documento, e que não foi em tempo para a sua hora, mas espero que seja no futuro próximo para São Mamede, Senhor Douro, ou São Mamede, Senhor Douro, ou Senhor Douro, São Mamede, Senhor Douro, mas para esta nova junção de freguesias, enquanto já se falou que se tinha que falar, e não é com satisfação que nós vemos essa realidade, mas é uma realidade que nós temos que aprender a ver. Por isso, Sr. Doutor, este desafio é um desafio para os futuros responsáveis autárquicos. É exatamente emitir aqui um documento que seja digno da freguesia. Também é muito importante, porque esta oportunidade não podia deixar passar. É a oportunidade de dizer à juventude. E eu, quando falo aqui de juventude, é de vocês todos, porque há aqui vários tipos de juventude, não é? Há aqui várias camadas de jovens. Ou são todos jovens, uns com mais cabelinhos brancos, outros com cabelinhos menos brancos, e outros também, carecas também, mas isso não é por aí que a gente deve julgar as pessoas. Mas eu quero vos dizer que nada que é feito é perfeito. Não há nada que não tenha defeitos. Ou seja, nós quando fazemos uma obra, se calhar no dia seguinte, nós já não fazíamos aquilo, fazíamos outra coisa. Isso que está feito, temos que aprender a viver com essas adversidades. É assim. Hoje é uma coisa, amanhã possivelmente faríamos diferente. E há uma vez eu vi um filme qualquer que me dizia, havia um general, que dizia ao outro, estas pessoas não sabem o lugar que ocupam, porque é que eles não param? E ele diz mais ou menos isto, e tu no lugar dele, tu saberias parar? Por isso, esta mensagem é de que nós, no lugar do outro, é um bocadinho mais difícil. Sempre posto no lugar do outro. Aquelas pessoas que têm que decidir no momento e que às vezes nem é sempre fácil decidir bem. Mas tentamos que a decisão seja o melhor possível, o mais consensual. Mas há aqui um desafio muito importante e que nós estamos muito atentos, aliás, a obra fala por si. Eu acho que melhor que as palavras é a obra. E essa luta que a Junta de Freguesia fez, e a Junta de Freguesia não é só o Executivo e os membros eleitos, são vocês todos, é a comunidade toda. Que nós soubemos ouvir as vossas opiniões e tivemos a vossa força no sentido de, junto do poder, e especialmente a Câmara Municipal, fazer ver que aquele espaço que era obsoleto, feio, era a coisa mais horrível nessa hora, nós conseguimos que aquele espaço hoje não tenha nada a ver com aquilo que era há meia dúzia de meses atrás. A justiça tem que ser feita. É que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Ou seja, agora, ainda não chegou ao final. Ou seja, aquele espaço não vai ficar assim. Nós vamos continuar a reivindicar junto à Câmara Municipal para que aquilo seja aquilo que aquele jovem aqui falou. E aquilo que o Dr. Joel Pelete reforçou. Ali tem que ser a nova centralidade. Ou seja, nós estamos atentos a esse tipo de coisas. Mas e só vos vou roubar mais um minuto, mas eu também queria falar um bocadinho sobre o futuro e naquilo que, evidentemente, nós nos temos preocupado. Temos preocupado e queremos emprestar à nossa comunidade isto. É que, como eu disse há pouco, quando eu era interpelado na rua, diziam-me: a Senhora tem tudo, mas não tem eventos culturais. Não tem, não há nada. E nós começámos a fazer eventos culturais. Mas depois vêm os velhos rosteiros que dizem: não há dinheiro para nada, mas para festas e eventos culturais já há. Ou seja, mas isto é assim desde o tempo que a nossa armada saiu de Belém, esses mais fora, e que lá, chamar a glória, demandar, levar a cobiça, não sei o quê. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos.
Mas nós não guardamos pé, porque eu acho que a Saudora precisa, e muito, desses eventos culturais. E permitam-nos que peguem até amanhã, indo no tal espírito dos 70 anos, nós temos o nosso festinho. Vocês dizem o que é isso? É o segundo ano que se faz, é uma festa exatamente direcionada para os jovens, especialmente, mas para os jovens de toda a idade. Mas para os jovens também de todo o Conselho. Não é só para os jovens da Saudora, é também para o nível do Conselho. E queremos aqui marcar uma marca, que é o festinho da Saudora, enquanto eu cá estiver, enquanto o meu executivo aqui estiver, é para continuar. É fundamental que cresça, porque a juventude agradece e a juventude sabe dar valor a isto. Porquê? Temos um cabeça de cartaz, por acaso até somos juízes em Suta, mas nós temos 4 bandas de nativos da Senhora da Hora que nunca tiveram a oportunidade de pisar um palco com alguém, com o currículo dos juízes em Suta. Então eles amanhã vão ter a oportunidade de mostrar aquilo que valem. Eu vou falar aqui de alguns nomes, que é o Pinto, que é o Jósco, que é o Paulo Greja e o Fábio Galdeia, que são todos músicos excelentes, meninos da vossa idade, um pouco mais. É este que a gente tem que dar a oportunidade de virem mostrar exatamente os seus talentos. Nós temos na Saudora tanta juventude com tanto talento, como o Costa, que já fez uma curta-metragem e que ganhou um primeiro prémio em França. Aqui não se dá valor a essas coisas, mas ele ganhou o primeiro prémio. Nós estamos perante um rapaz que agora está com 32 anos e filmou aqui um filme que 70% foi aqui na Saudora, que é A Parede, com protagonistas tais como António Capelo, Cláudia Jacques, etc., que é sobre a violência doméstica. Um filme que está a levar Matosinhos, o Porto na Saudora, que é do Porto, não vou divagar neste sentido, mas e que está a levar o nome de Matosinhos e do Porto e da Saudora a vários países da Europa. Ele está a fazer a apresentação do filme em vários países da Europa. E esse filme vai ser apresentado no Festival de Cannes. E é um jovem da Saudora. Nós temos um guionista, que é o Paulo Rangel, que está farto, entre comas, de escrever guiões para filmes sobre várias coisas. E nós temos dado palco nessa juventude. Quando nós fomos chamados ao Porto Canal para falar sobre a nossa freguesia, nós tivemos uma semana, que era preciso para aí 1 mês ou 2, porque são tantos talentos, mas é esses que nós temos que dar palco. Ou seja, nós estamos muito atentos a isso. Mas eu repito outra vez, ao meu pavia, mas um dia nós temos que ir para muita calma. Mas não acaba aqui. Não acaba aqui porque nós no dia 14 de junho estamos cá, está obrigado a todos, mais uma vez. No dia 22 de julho vamos fazer uma coisa inédita na Saudora, que é o nosso Arraial de São João. Vai ser nos físicos. E vamos fazer uma coisa inédita. Porquê? Porque nós vamos animar o espaço. A Junta tem a obrigação de animar o espaço. Mas nós vamos dar a oportunidade às nossas coletividades que elas vão falar com as suas linhas, fazer negócio. E o lucro, o resultado desse negócio vai ser exatamente para que as suas coletividades sejam sustentáveis, para que são importantes na formação não só do homem enquanto atleta, mas também do homem enquanto homem e mulher. Por isso, também vamos ter esse arraial onde vocês também estão todos convidados. Possivelmente vão aparecer poucos, mas para nós também já estamos habituados. Depois, vamos ter, no dia 13 de junho, uma sessão de cinema aqui. Nós vamos implementar o cinema. Cinema grátis. Num contexto atual, as pessoas já não têm dinheiro para ir ao cinema. Nós vamos aqui ter cinema neste salão novo, que penso que está lindo, está bonito, penso eu, ninguém disse nada que seja isto. Sinto-me um bocado frustrado, porque nós também reagimos a estímulos de ninguém para lá. Parabéns pelas obras. Muito bonito, etc. Acho que está um salão novo com dignidade e um polivalente com muita qualidade. E depois vamos ter uma coisa que vai mexer muito com o sentimento profundo daqueles senhorenses que começam a ser poucos, porque não sabem,
a nossa cidade é uma cidade muito jovem, tem 39 anos, 40 anos, enquanto cidade não, enquanto há 40 anos, há cerca de 40 anos, isto era Silvados e depois, quando vim viver para a Salvador há cerca de 30 anos, era a barranha com o meio de casas, o meio de casas da roupa não era mais nada. Hoje nós estamos perante a segunda maior freguesia do Conselho de Matosinhos e que estamos com uma população a rondar os 30 mil habitantes. Ou seja, e então nós vamos fazer uma coisa muito engraçada, e vocês ficam todos convidados, mas depois vocês vão receber uma coisinha desta em você casa. Eu não sei se vocês já receberam. É a segunda vez que nós fazemos isso, a dizer à população o que é que estamos a fazer. Possivelmente, alguns pegam nisto e rasgam, mas também já estamos habituados a isso. Que é as Três Marias, que é um grupo musical que vai fazer uma atuação em cima dos tanques, que é dos antigos lavadores, em que aquilo vai ser decorado com roupas, como era antigamente, as pessoas lavavam as suas roupas e depois pendurávamos. Vamos fazer um cenário muito bonito, mas estejam atentos, porque é por aí, e é por aí que nós queremos continuar. Não vos quero amassar mais, quero agradecer muito, muito, muito a vossa presença. Vamos cantar os parabéns a você, que hoje faz exatamente 80 anos que a freguesia faz anos hoje. Temos ali um pouco de honra, um bocadinho de bolo para todos brindarmos e, da minha parte, muito obrigado a todos, à comunicação social também aqui presente, muito obrigado e vamos ao parabéns a você, no seu grande voto de cantar.